começar, é possível continuar, é possível. Nada é impossível quando a gente encara a nossa realidade, quando a gente enfrenta. A Dani é minha parceirona aí. Eu vou falar rapidinho aqui, né, amiga? Antes do Gabriel se apresentar. O propósito dessas lives, qual é o propósito dessas lives semanalmente? É trazer pessoas que passaram por perdas significativas em sua vida, seja perda por morte, seja uma perda significativa, ponto. Teve um significado na vida dessa pessoa e essa pessoa conseguiu ressignificar e essa pessoa conseguiu dar um novo sentido no cenário o qual ela está inserida ou qual ela foi inserida. Então, eu sou uma mãe enlutada, né? Meu filho morreu há 3 anos e meio, vítima de suicídio, e no meio desse cenário caótico, por incrível que pareça, eu encontrei um propósito. E o propósito é gerar valor na vida do outro. Porque nunca é só sobre mim, é sobre o que eu posso fazer sobre o outro. Então, Gabriel é a mesma coisa, ele vai falar um pouquinho já para nós o que todo esse cenário da vida dele gerou valor na vida do outro. Eu e Pauli fazendo essas lives é exatamente isso, né? Inspirar pessoas que estão passando alguma dificuldade ou algum processo de luto na sua vida a buscar dentro delas, né, resiliência, força para passar, né, por essas situações difíceis, né? Eu também sou uma mãe lutada do meu filho há 1 ano e 6 meses. Eu perdi o meu filho e desde então eu tenho ressignificado, né, a minha história, a minha dor, com esse propósito de ajudar outras pessoas que estão nessa mesma situação. É um atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de natação. Ele teve sua vida transformada após um acidente em 2014. Gabriel tinha rostinho de bebê, gente, quando eu conheci o Gabriel. Verdade. Eu vou contar, Gabriel, como eu te conheci. Olha só, Gabriel, ele foi atropelado por um trem, o que resultou na amputação do braço e da perna esquerda. Ambos, né? Perna, braço esquerdo. E durante sua recuperação, ele enfrentou dificuldades para sair de casa, mas encontrou inspiração ao conhecer a história de Thalisson Glock. É Thalisson Glock que fala, Gabriel? Isso, e o Thalisson Glock. Também, eu lembro do Jonathan. Sim. Vou trazer o Jonathan aqui para fazer uma live com a gente. Outro nadador paralímpico que também superou a perda de membros devido a um acidente também de trem. Então, motivado por essa história, Gabriel iniciou na natação e rapidamente demonstrou um talento excepcional. Eu lembro do primeiro dia que o Gabriel nadou, gente. Em menos de 2 anos, foi convocado para a seleção brasileira e conquistou sua primeira medalha internacional nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de 2017. E desde então, acumulou mais de 200 medalhas, consolidando-se como um dos melhores nadadores paraolímpicos do Brasil. Gabriel treina atualmente em Uberlândia, no Praia Clube, e segue dedicado à natação, buscando superar seus limites e representar o Brasil em competições internacionais. Hoje, no processo da história do Gabriel. Então, é importante a gente relacionar, sabe? Que a perda de membros essenciais para a nossa rotina, ele teve que, acredito, ele vai falar um pouquinho, ele teve que reaprender a comer, no sentido de, e agora, como que eu vou pegar, como que eu vou me vestir, como? E foi bem interessante ver esse processo do Gabriel, sabe? E ele como eu costumo dizer, né? Eu vi o Gabriel saindo do fundo do poço mesmo, do fundo do poço e ressurgindo. Eu até parei mais de me emocionar quando eu vi ele nadando, porque eu chorava igual uma louca. Agora eu tô mais tranquila. Mas vamos lá, Gabriel. Conte aqui para nós o seu acidente, né? Foi um acidente de trem, perdeu perna e braço. Mas conte aqui para nós. Como foi receber a notícia da amputação? E como você lidou com essa nova realidade? Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Como a Pauli falou, me chamo Gabriel. Hoje eu tenho 25 anos, né? Já tenho um tempinho aí desde quando eu sofri o acidente. Sou nadador paralímpico, moro em Uberlândia já tem 6 anos e represento o Praia Clube e a seleção brasileira, né? Assim que
eu acordei no hospital, ela veio um choque na minha cabeça, porém, a perca do braço, quando eu acordei, eu já sabia que eu tinha perdido o braço, né? E eu tentei coçar as costas com a mão esquerda e eu vi que eu não tinha alcançado, olhei para o lado e vi que estava sem o braço. A perna foi um pouco mais para frente, né? A mente da gente é tão ligada a isso que, tipo, quando eu acordei, eu pensei que eu só tinha quebrado a perna, né? Que quando eu acordei, eu cheguei em minha mãe e falei que para ela chamar o médico, que minha perna estava muito apertada, o gesso, para ele aliviar um pouco. Foi quando eles chegaram, o médico e a psicóloga, veio com abordagem que, tipo, perguntando se sabia se eu tinha sofrido acidente. Eu falei que eu sabia, tudo. E com isso ela foi me contando aos poucos até ela poder me contar tudo, tipo, que eu perdi, também tinha perdido a perna, né? Foi quando eu, tipo, levantei o lençol e vi realmente que estava sem a perna também. E Acho que olha, o choque, assim, foi nesse momento. ele só tinha 15 anos. Eu fiquei gente. curiosa. Olha, eu fiquei curiosa. Diga. Você primeiro viu que você não estava com o braço. E você não sabia que não Não tinha o estava com a braço. perna. Sim. Quando você olhou pro braço, o que você sentiu? A primeira impacto que você teve quando olhou que você não tinha o braço? A princípio eu fiquei tranquilo, porque eu já sabia que eu tinha sofrido um acidente, né? E que realmente eu já tinha perdido o braço, né? Então acho que foi mais tranquilo a aceitação nesse momento. Agora a perna foi, como eu falei, que foi mais difícil, assim. Gente, e interessante, eu vou entrar nesse pedacinho aqui. Gabriel, diz aqui para nós, quais foram os maiores desafios emocionais que você enfrentou no início? O, Emocional, princip... o que passava na sua cabeça, assim? Cara, o principal foi realmente me aceitar e do jeito que eu tinha que viver agora. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. O principal que me travou mais assim foi a aceitação de outras pessoas me olhando, né? O olhar de julgamento. Na minha cidade eu era conhecido como menino do trem, então todo mundo ficava falando. Então, quando eu ia pegar um ônibus, eu ainda não tinha prótese, todo mundo ficava olhando. Tipo, meio que com dó e com um olhar um pouco de julgamento também, eu acho, porque eles não sabiam a história e realmente na cidade onde eu morei surgiram muitas histórias baseadas no meu acidente, então acho que esse foi o principal, assim. Pois é, gente. Gabriel morava. Hoje o Gabriel mora em Minas, né, Gabriel? Em Uberlândia. Mas Gabriel morava numa cidade, na Baixada Santista, em Cubatão, na época. Então, para a cidade, foi assim: ele virou a notícia geral. Imagina, o menino do trem, ele foi rotulado como menino do trem. E eu lembro quando eu me aproximei do Gabriel, por exemplo, eu fui rotulada como a menina que cuida do menino do trem. Então, assim, os olhares de julgamentos eram realmente bem difíceis, né? Aí, o que eu quero trazer aqui? Ele falou da aceitação. Quando ele percebeu que ele não tem, tipo assim, não tem jeito, eu não tenho Não tem braço, mais como voltar atrás. não tem como voltar atrás. Agora, Não tem como. E aí a gente entende que ele viveu o processo do luto, porque ele perdeu o braço e perna, membro, né? Então entrou o luto e a aceitação. Ele só tinha 15 anos. E entre aspas aqui, eu não sei se o Gabriel entende muito de processo de luto mesmo, porque a Maria Helena Pereira Franco, ela sempre fala assim, que a gente vive perdas durante a nossa vida e que a gente vive, na verdade, processos de luto em nossa vida e muita gente não sabe que estamos vivendo, né, um processo de luto. Talvez ele não entenda muito, ele sabe o que ele passou, mas não sabia que era um luto. realmente. E aí, só que ele falou aí dos olhares, né, de pena, e o pior é isso, né, as pessoas olhando com aquele julgamento e inventando histórias. E assim, eu me identifico muito com isso, Gabriel, porque o meu filho, né, ele morreu por suicídio. E ele morreu
na universidade onde ele estudava. E saíram muitas histórias. E eram muitos olhares de pena e de julgamento. E então eu sei, assim, o que você está falando, sabe? Porque as pessoas, quando elas não sabem realmente o que aconteceu, eu não sei o que passa na cabeça do ser humano, mas elas inventam, elas querem ter um motivo, né? Para participar da história. Exatamente. De alguma forma. Exatamente. E aí, o que acontece? A minha cidade é uma cidade de quase 400 mil habitantes. Porém, ela é um centro de várias cidadezinhas menores aqui dessa região da Bahia e de Minas. E saiu em todos os blogs da cidade e de fora da cidade, da região. Então era assim, meus amigos iam, por exemplo, uma amiga ia no cabeleireiro, chegava lá para fazer a unha e estava a história do meu filho sendo contada, de várias maneiras, né? Sim. Então isso foi muito horrível para mim, né? Saber que pessoas que não conhecem a gente estavam inventando histórias ao nosso respeito, histórias que machucavam muito a mim, né? Sim. E assim, então, isso para você ver, é realmente um processo de luta acontecendo. Sim. Né? Gabriel passou por esse processo, né, Gabriel? Porque, como eu disse, passou em todos os veículos de comunicação da cidade. E as histórias, as histórias que eu ouvi também foi bem difícil, né? Eu escutei histórias tipo assim, mas o que eu estava fazendo em cima de um trem? Por que eu não estava na escola? Por quê? E eu lembro que eu respondia muito assim para as pessoas, sabe? Detalhe, tá, gente? Eu não conhecia a Gabriel. Conheci só depois. Aí é outro testemunho aqui. Mas esse olhar de julgamento também veio para mim, veio para as pessoas que se empenharam em prol. Porque toda a cidade, um grupo de pessoas se mobilizaram durante essa perda, esse luto do Gabriel. Ele foi acolhido. Ao mesmo tempo que teve muitos julgamentos, olhares também difíceis, sabe? De ele enfrentar. Eu lembro do olharzinho dele, tipo, quando a gente ia fazer campanha para conseguir a prótese, e eu lembro dos olhares das pessoas, tipo... E ele tímido, quietinho, né, Gabriel? Sim, tipo assim, meu Deus, onde eu estou, né? Mas voltando aqui a essa questão do luto, você passou pelo luto. Foi um luto. Você perdeu o braço, você perdeu perna. E aí, um ponto que eu quero pegar aqui, Gabriel, que você colocou foi: eu precisei aceitar a minha realidade. E eu acho, para quem está aqui ouvindo a gente, diante de uma perda significativa, a perda de um marido, a perda de um filho, ambas têm seu vínculo, né? Hoje eu e a Dani, a gente estava conversando muito sobre essa questão do vínculo, do apego. Imagina, você nasceu com braço e perna, daqui a pouco você não tem mais. E como é que faz para recomeçar um jovem, um adolescente, né? Com toda aquela situação no cenário de adolescente. Então, a aceitação. É o ponto principal, né? É o arranque, assim. Quando você aceita, realmente, você está disposto a mudar. E eu coloquei aqui, Gabriel, algo que eu lembrei de momentos, os quais eu passei junto lá com você, que assim como você teve que aceitar as mudanças em seu corpo, todos nós também, todos nós, quem está aqui, que teve uma perda significativa, também deve enfrentar, sabe, a necessidade de aceitar mesmo, essa é a palavra, nossas perdas. Aceitação. Sabe? E eu acredito, e outro ponto também que eu via muito do Gabriel, a gratidão. Eu nunca presenciei o Gabriel reclamando. Eu não via Gabriel reclamando. Interessante isso. Mesmo quando era bem difícil de ver ele naquela situação. Mas a gente não via Gabriel reclamando. E eu acredito que o ponto principal do nosso coração, quando a gente tem uma perda significativa, é exercer a gratidão, mesmo diante de um cenário que só você e Deus sabe como é. Mas ninguém sabe. Entende? Então, eu quero deixar esse ponto aqui para você. Gabriel passou pelo luto, mas ele também aceitou esse luto, esse novo cenário que ele foi inserido. E, Gabriel, fala um pouquinho aqui de como foi a sua transformação. Que de verdade, Gabriel saiu do fundo do poço e ele virou uma inspiração. Gabriel virou uma referência para todos nós, sabe? Esses dias eu fui fazer uma palestra num centro de acolhimento de jovens. Foi o Gabriel que fez o vídeo para aqueles jovens. E as lágrimas dos jovens caindo, tipo, caramba, eu consigo também. Então é o que eu falo aqui, é o que eu e a Dani sempre vem falando. Qual valor você gera na vida do outro, né?
Então, o Gabriel, ele enfrentou essas dificuldades. E, Gabriel, fala aqui para nós como foi essa dificuldade que você enfrentou para sair de casa. Quando você encontrou, sabe, a motivação e como você encontrou a motivação no Thalisson, que também é nadador paralímpico. Então, pronto. A minha motivação para sair de casa eu encontrei no esporte, né? Como a Poliana falou, a primeira vez que eu fui nadar, tipo, eu me apaixonei, tipo, eu me sentia livre dentro da água. Eu vi que eu conseguia fazer tudo que uma pessoa normal conseguia fazer dentro da água. Então, acho que eu me senti vivo de novo. Então, isso que me motivou a querer sair de casa, porque eu também tinha que ir treinar, que eu comecei eu comecei 2 vezes na semana, e depois eu quis ir 3, depois eu quis ir 4, depois eu queria estar lá todo dia. Então, acho que eu me apeguei bastante no esporte, né? E minha inspiração no esporte, como a Poliana falou, foi o Thalisson Glock, né? Que hoje é meu amigo, tipo, me dá muitos conselhos, como atleta também, de alto rendimento. E eu encontrei nele, na verdade, minha família foi atrás primeiro, de pessoas que tinham sofrido um acidente e que tinham histórias parecidas com a minha, né? E ver como essas pessoas se superaram. E foi quando elas encontraram o Thalisson, me apresentou a história dele, né? E aí eu queria estar ali, tipo, se ele conseguiu, eu também consigo. Então acho que me motivou querer mais e mais, estar evoluindo no esporte. E com isso eu fui deixando também esse olhar de julgamento das pessoas de lado. Então eu não me importava muito com o que as pessoas estavam falando, se as pessoas estavam me vendo ou não. Então acho que foi um ponto-chave assim na minha história de querer estar ali evoluindo sempre. Ô, Gabriel, tem uma pergunta para você aqui, ó. A primeira você já respondeu, né, Gabriel, o que mais te motivou a seguir? E aí ela pergunta depois aqui, e quais são as suas maiores dificuldades? Eu acredito que ela está perguntando no dia a dia mesmo, assim. O que mais você tem dificuldade de realizar? Hoje em dia eu tiro tudo de letra, né? Eu me adaptei super rápido, assim, mas assim que eu sofri o acidente, eu acho que a minha prioridade era querer voltar a andar e ter minha liberdade. Então, acho que a minha maior dificuldade no começo foi não achar pessoas, mas formas de conseguir minha prótese. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade no começo, assim. Ô, gente, essa história da prótese é até interessante. Tem 2 amigas que elas não estão aqui. Gabriel, como eu disse, ele passou pelo luto, perda de membros é um luto. Ele teve que reaprender, ele teve que entender que ele não tinha mais braço e perna e aceitar essa condição. E Gabriel tinha uma opção, lembra, Gabriel? Gabriel ganhou uma cadeira motorizada. E eu vou falar uma coisa para vocês, aquela cadeira motorizada não foi não foi o que a gente achou. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Sabe por quê, gente? Agora vamos trazer a questão do luto aqui. Sabe por quê? Quando a gente conseguiu a cadeira motorizada para o Gabriel, a gente achou que seria bom para ele, porque ele ia ter mais qualidade de vida. Afinal, é motorizado, ele vai sentar, vai se... Sabe? Não. Gabriel ficou... Ali a gente viu o Gabriel assim, caramba, não é justo com ele. Ele pode mais. Não é isso que eu quero. Quando a gente entende qual foi a sensação? A pergunta da psicanalista. O que você sentiu, Gabriel, quando você sentou nessa cadeira motorizada? Foi como a Poliana falou, eu senti gratidão por ter mais uma opção na minha vida de poder andar, tipo, mas é aquilo, né? Eu sentei na cadeira, tipo, eu não me via sentado nela, então acho que eu me vi andando. Mesmo sem a prótese, eu sempre me vi andando e, tipo, eu queria sair dela, então acho que foi mais nesse sentido. Olha isso, gente, eu queria sair dela. E aí, diante desse cenário, a pergunta que eu faço aqui para várias pessoas enlutadas você quer sair, de fato, desse cenário? Você está não é, amiga? Inconformado com o lugar que você está? Você está inconformado? Eu mesma, eu já falei acho que para a Paula e falo direto. Uma das coisas que me fez levantar é que eu era inconformada. Eu falava assim, eu não quero ficar deitada numa cama depressiva.
Eu não nasci para isso, não vou ficar numa cama depressiva, né? Então eu fiquei inconformada com a minha situação. Eu acho que foi isso que me moveu mesmo, sabe? Me Exato. permitir. E você, né, Paulo, faz a pergunta. Exato, é exatamente isso, amiga. A pergunta é essa. Gabriel não aceitou. Ele teve um coração grato, porque a cidade se mobilizou para pegar aquela cadeira motorizada para ele. Mas espera aí, ele tinha muito mais. Deus tinha um plano muito maior para ele. E ele se viu. Olha como o nosso pensamento gera uma ação, né? O nosso comportamento. Olha que legal esse comentário. Olha que legal esse comentário. Não é sobre o que nós perdemos, mas o que iremos fazer com as nossas perdas, exatamente. Gabriel, Exato. um milagre. Exato. Então, o que ele fez, Gabriel? Eu sou grato, obrigada por essa cadeira, mas eu quero me levantar. E aí é que tá a questão. Gente, ele decidiu se levantar de verdade. Sabe como foi? Eu lembro perfeitamente que não tinha dinheiro. Ele vai me dar essa liberdade para falar aqui. Não tinha dinheiro para comprar uma prótese para esse menino. E sabe o que o Gabriel fazia? Conta aí, Gabriel. O que você fazia para conseguir sua prótese? Sem braço e sem perna? Na verdade, a gente fazia, né? A gente... Sem você não funcionava. Não, sim, mas tipo, a gente tinha um grupo, como a Poliana falou, né? Que é mais essas duas amigas, tinha meus familiares. A gente inventava coisa para fazer para conseguir dinheiro. Eu vendi bala no semáforo, eu fiz tipo barraquinha em festa junina, né? Então bazar a gente fez bastante também, né? A gente arrecadava roupa, essas coisas e fazia bazar. Então, gente, exatamente. Gabriel, ele não ficou acomodado. Ele poderia, de repente, ter ficado encostado pelo INSS. Ele poderia ter ficado... Tá tudo bem aqui nessa cadeira de roda, nessa cadeira motorizada. Tá tudo bem. Ela me leva para onde eu quero ir. Mas foi ele. É isso que eu quero trazer aqui. Se você está presa no luto... Por que, Gabriel, a gente está enfatizando o luto? Porque você teve um luto. Você passou por esse processo do luto. E muitas pessoas, eu e minha parceira aqui, a gente sabe o quanto as pessoas nos procuram afundadas no luto. Exatamente. Então, a gente tem nesse cenário quando a gente decide sair. Não, você pode passar pelo melhor psiquiatra, você pode passar pelo melhor, enfim, o melhor médico, gente. Mas se você não colocar no seu coração, na sua mente, que você quer sair desse cenário, não tem como. Não tem como. Então depende muito de você. E foi o que o Gabriel fez. Era sol e chuva. Gabriel estava onde? No semáforo. Comigo, com a família dele e com mais duas amigas. E a gente conseguiu mobilizar a compra, o recurso financeiro para ele ter a primeira prótese. Sim. Vocês estão entendendo? Então, assim, foi um desafio. Levou 1 ano e meio, mais ou menos isso, para ele conseguir. Existe um processo. Então, você que está aqui no luto, presa nesse luto... igual ontem, recebi mensagem. Perdi minha filha, 5 anos. Não tinha aparentemente nada, nenhuma dor. Foi uma dor no abdômen, foi para o médico e horas depois morreu. Não tem o que dizer para essa mãe. Foi quando ele perdeu o braço e a perna, a gente não tinha o que falar naquele momento. Existia um processo de aceitação. A mesma coisa essa mãe ontem, que me ligaram para eu conversar com essa mãe. Eu não tenho o que dizer para essa mãe. Agora deixa eu chorar. Assim como ele, quantas vezes eu ia na casa dele e eu via ele quietinho, eu respeitava ele quietinho. A gente tem que respeitar, sabe? De fato, ser gentil com isso. Então, gente, o que a gente traz aqui, eu e a Dani, é aceite. Eu sei que é difícil, não é fácil, a gente não conta fácil. A gente é até chamada de fria. Eu e a Dani, né, Dani? Não tem sentimento. Mas ontem minha amiga estava chorando numa reunião. Então, assim, existem os... As pessoas não conhecem os nossos bastidores, né? Exato. Claro que eu e Polly não vamos chegar aqui o tempo todo e ficar chorando para vocês, mas a gente sabe que o processo de luto é algo oscilatório. Um dia você tá bem, outro dia você não tá. E tá tudo bem por isso. Você tem que respeitar os seus processos. Assim como o Gabriel aceitou os processos. Foi um passo de cada vez, né, Gabriel? Eu lembro quando o Gabriel ganhou a primeira prótese. Como foi difícil, não foi, Gabriel? Colocar aquela prótese. Adaptar, sim. O corpo Foi um é ano de adaptação. Esse processo de adaptação? Doía muito a perna? Sim, machucava bastante, né? Tipo, era só o encaixe que era
como ele é de fibra de carbono, era só a fibra, então pegava bastante na virilha e tipo, já chegou a ficar em carne viva. Então, tipo, eu demorei aí 1 ano de reabilitação com a prótese para conseguir andar. Tipo, eu andava com a prótese e uma muleta do outro lado, porque ainda tinha medo. E, tipo, foi 1 ano treinando, reaprendendo a andar para conseguir andar só com a prótese, né? Vocês entendem que teve um processo? Eu ia fazer outra pergunta. E todo o processo é doloroso, né? Você viu que ele falou aí que ficava em carne viva e tudo mais. Então, todo o processo é doloroso, gente. Não tem como a gente fugir, né? É igual o Fred fala, não tem como a gente processo, fugir. né? Exatamente, não tem como. Eu ia perguntar sobre a prótese da adaptação da prótese. Você lembra? Deixa eu perguntar aqui para Gabriel a questão da trajetória dele. Qual foi o momento, Gabriel, mais marcante da sua trajetória esportiva até agora? Tipo, pessoal, eu acho que com certeza a medalha em Tóquio, né? Era uma competição tão incerta, num momento tão difícil, onde o projeto do clube estava quase acabando, mas o presidente manteve esse projeto com a gente, de ter ido para lá e ter sido medalhista de bronze. Eu acho que tipo, é o marco mais importante assim na minha carreira pessoal. E é interessante, né, Gabriel? Eu lembro quando eu vi você nadando as primeiras vezes naquele clube lá em Cubatão, naquele centro esportivo. Gente, de fato é um processo. Eu escuto muito assim, mas como você está bem? Como é que fica bem depois que perde um filho? Gente, a gente dá um novo significado para a nossa vida. Eu lembro quando o Gabriel nadou a primeira vez, eu tenho uma foto, ele nadando a primeira vez, imagina, ele não tem um braço e uma perna. Então, como é que você consegue coordenação? Não tem como. Então, essa primeira vez, equilíbrio, né? tudo. Sim. Todo tortinho, todo torto. Parecia uma minhota andando. Uma minhota na piscina. Sim. E a gente vibrando, vai, Gabriel! Então, assim, ele não desistiu. Ele não desistiu porque ele, como ele mesmo disse, ele não se via sentado naquela cadeira. Agora, como ele ia conseguir chegar onde ele chegou, exigiu esforço dele. Ele teve, sim, pessoas que o ajudou? Sim, porque Deus prepara as pessoas certas. Então, assim, a gente não anda sozinho nesse mundo. Não adianta você querer ficar sozinho. Foi por isso que eu e a Dani, nós nos juntamos e dizemos, vamos juntar e vamos ajudar esse povo. Porque é todo dia a mensagem. Eu não aguento mais essa vida, eu quero morrer junto com meu filho. Gente, não, calma. Você vai conseguir dar um novo significado para a sua vida. Gabriel conseguiu, Dani está conseguindo, eu estou conseguindo todo dia a gente faz um pouquinho, sabe? Um passo pequeno. Então, isso é muito importante. Então, o Gabriel não desistiu. Então, ele teve história. Gente, ele tem mais de 200 medalhas. E aí, a pergunta que eu faço aqui para você consegue imaginar, sabe? Eu deixo aqui para você. Você consegue imaginar que algo bom pode surgir mesmo após uma grande perda? Acho que sim. Claro que no início é difícil, é uma luta diária, né? Você tem que estar ali dedicado. Claro que eu tive pessoas que me ajudaram, isso na minha vida foi muito especial, né? De lutarem comigo essa batalha. Claro que a batalha interna era eu e eu, mas ter pessoas que acreditavam em mim, no meu potencial, foi de extrema importância nesse processo. E é o que eu falo, né? A perca me deu o que eu sou. A perca do braço me fez o que eu sou hoje, né? Eu sou um atleta de alto rendimento, vivo disso e gosto e amo de paixão viver isso. Por mais que seja estressante, depois que você nada e você vê que você melhorou, sei lá, meio segundo, que numa prova minha, que é 50 metros, é muita coisa, você sente um prazer de estar vivendo isso diariamente. Então, acho que sim.
Que bom. Gente, eu coloquei aqui o arroba do Gabriel e da esposa dele. Eu vou entrar agora, Dani, no tema sobre as conquistas e a jornada atual aí do Gabriel. Gabriel é casado com a ele. Tem uma pergunta aí que eu fazer. Quem era o Gabriel antes e depois do acidente? Eu sei que vai mais ou menos para onde a Poli tá seguindo para o final, mas eu gostei dessa pergunta que é bem direta. O Gabriel antes, ele ainda é muito família, né? Eu morava com meus avós na época e eu sempre gostei de ajudar eles. Depois do acidente, eu também continuei morando com eles. Cara, o Gabriel, eu acho que, de antigamente, eu acho que algumas batalhas ele ia desistir. Eu acho não, acho que eu tenho certeza que ele fala, acho que não vai valer a pena essa batalha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho um espírito de querer vencer a todo momento. Então, acho que o Gabriel de antigamente, para esse, eu acho que o meu espírito de querer mais, de querer estar evoluindo, de querer ajudar o próximo também, eu acho que ele floriu mais dentro de mim. É o valor, né? É o que a gente fala sobre gerar valor na vida do outro. Gabriel entendeu que eu vejo dessa forma, sabe? Assim como eu vejo a história da Deus, de tantas outras pessoas que, diante de algo tão importante como perder um filho, perder um membro, perder, a gente consegue, sim, dar um novo contexto, mudar todo o nosso cenário. É possível, sabe? Então, olha assim para o Gabriel, eu fico pensando, de fato, tem coisas que Deus, ele permite, ele vai permitir. Porque talvez ele não se tornasse esse homem que ele se tornou. É ou não é, Gabriel? Pura verdade. Então o que acontece? Deus vai permitir coisas difíceis. Mas ele sabe que a gente vai suportar. Ele sabe, ele não vai dar um fardo que você não vai conseguir carregar. Não adianta. Não adianta. Aí é que tá, eu falo sempre, aí é que tá. Ele vai te dar algo para você fazer, uma missão muito difícil. Muito difícil. E aí eu acho que Deus, ele é tão incrível, ele escolhe as pessoas certas para as missões difíceis. E aí sabe o que ele faz? Eu acredito assim muito, ele fica esperando a nossa reação. Ele sabe o limite. Ele sabe. Mas ele espera a nossa reação diante dos fatos. Gabriel tem um outro contexto na vida dele. Ele teve ajuda, sim, mas assim, ele poderia ter ficado encostado lá naquela cadeira. Ele poderia, mas não. É como eu e a Dani, a gente conversa muito. Eu recebo mensagens, Dani, de novo, recebemos muitas mensagens. Tem muitas pessoas que nos procuram. E a pergunta é, o que você quer? Continuar chorando, porque seu filho não vai voltar mais. É difícil dizer. Seu marido não vai voltar mais. É difícil aceitar isso também, né? É difícil? É difícil. Mas você não consegue mudar no final. Você vai conseguir colocar seu braço, sua perna no lugar? Não. Por mais que tentasse, não. Eu vou ter meu filho de volta? Não vou ter. A Dani vai ter o menino dela de volta? Não. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Essa é a questão. Porque, gente, é muito difícil receber mensagem de uma mãe que fala, eu vou tirar a minha vida. Porque não faz mais sentido continuar aqui. Espera aí. Você entende? Então, assim, Deus não vai te dar nada que você não vai conseguir carregar. Ponto. Respira, busca inspiração, não é comparação. A Poli está super bem, como que ela consegue? Não se compare. Gabriel, não, ele procurou quem para se inspirar? O Thalisson. Thalisson teve dificuldade, Thalisson também é outro atleta paralímpico. Teve dificuldade. Ele se inspirou, ele não se comparou. E aí a grande questão. A Dani, ela se inspirou, ela não se comparou. Então não queira se comparar, se inspire, não pare, recomece, respira, descansa, mas recomeça. Sabe? Existe muito mais aqui nessa vida. Hoje o que o Gabriel vive, se ele tivesse ficado sentado esperando as coisas acontecerem, talvez tivesse, sei lá, deprimido numa cadeira. Sim. Não tinha conhecido metade do país que eu conheci. Quantos países, Gabriel, conheceu? Eu conheço 6 ou 7, alguma coisa assim.
Olha, Pois é, gente, um menino lá de Cubatão. Graças à natação. Graças à natação. que maravilha. E as pessoas falam, e é uma verdade, né? Que natação salva vidas. Natação não, esporte. O O esporte esporte salva real, mesmo. Realmente salva salva, porque eu várias conheço vidas, né? muitos atletas que realmente, se não fosse o esporte. Salva Eu vidas. acredito, exatamente, esse é o caminho. O que você vai buscar de novo? Porque, assim, quando você perde algo importante, você tem que colocar no seu coração, na sua mente. O que eu vou fazer de novo? Porque isso aqui passou, e agora? O que eu vou fazer de novo? Algo novo. Qual o significado que você vai dar, né, para essa nova vida que se apresentou para você? Sim. Exato. É fato, né? Sim. É fato. Né? Eu tenho uma nova vida agora sem meu filho. Você tem uma nova vida sem a perna e sem o braço. O que eu vou fazer com isso que aconteceu comigo? Porque, assim, às vezes eu vejo que as pessoas, elas paralisam muito, e é uma das coisas que eu gosto muito de falar, é sobre os pensamentos ruminativos. Paralisa muito nas perguntas do porquê, por que isso aconteceu comigo, né? E no mais, no si, e aí deixa que essas perguntas tomem conta do seu ser, né? Ruminem bem. E eu falo para elas, o único caminho que essas perguntas vão levar você é uma tristeza profunda e uma depressão. Porque respostas, existem perguntas que a gente nunca vai ter resposta, né? Por que meu filho morreu dessa maneira com 22 anos? Eu sei lá por que Gabriel teve um acidente e teve que perder a perna e o braço, sendo que tanta gente tem um acidente e não acontece nada. Outros já morrem de uma vez. São perguntas que a gente não vai ter resposta. Então, a pergunta, na verdade, que a gente tem que fazer é o que é que eu vou fazer com o que me aconteceu agora? O que é de bom que eu posso fazer com isso aqui? Como é que eu posso dar um novo significado para a minha vida? A partir do que eu tenho. O que eu tenho é isso. O que eu faço com isso agora? Né? Mas as pessoas, elas não fazem isso. A maioria vai para o negócio da comiseração ali mesmo, né? De ficar ali. Né? E eu acho que o que ajudou muito a mim e a Polly é não ficar paralisada nessas perguntas. E assim, o que me ajudou muito foi a terapia também, sabe? Foi buscar logo uma ajuda e uma pessoa que me dissesse isso. Não alimente pensamentos repetitivos e perguntas que nunca vão ter respostas. E eu sempre falo para os pacientes isso, não fique alimentando isso, porque você não vai sair do lugar. E não adianta, a sua vida já é assim agora, já mudou o cenário, já mudou o ciclo, entendeu? Exato. Imagine só se o Gabriel tivesse ficado se lamentando, por que que eu fui, por que que eu não fui? Não ia mudar, na verdade, Gabriel, não ia mudar. Talvez nem na cadeira, talvez estivesse na cama, porque eu sei de alguns que nem na cadeira não estão, não quiseram nem mais levantar da cama. É difícil, é um momento difícil, né? Realmente eu acho que eu me fiz essa pergunta apenas uma vez, e depois eu quis mudar, né? Foi sinceramente, uma única vez que eu me fiz essa pergunta, por que tinha acontecido isso comigo, quando eu estava deitado na cama do hospital. E depois que eu voltei para casa, né, eu tive uma recepção, tão calorosa da minha família e amigos, né, que eu falei, não vou mais perguntar isso, eu quero viver intensamente com eles e todos os momentos que eu tenho daqui para frente. Então, acho que um pouco mudou, assim, também o meu pensamento. Olha só, eu e Polly não somos pessoas desumanas que tá falando que você não deve sentir as suas emoções, não é isso. É normal que a gente pense, né? Claro que em algum momento depois da perda do meu filho, eu já pensei, por que aconteceu isso comigo, né? Só que você não pode ficar paralisado nisso. O que eu e a gente está falando para você é que você não pode ficar paralisado nisso, tá? Você não pode ficar ali remoendo isso. Perguntar é normal, claro que vai perguntar, oh Deus, por que aconteceu comigo? Aí eu assisti um vídeo maravilhoso de uma senhora contando da morte do neto, e que uma vez ela foi perguntar para Deus isso, Deus, por que aconteceu com meu neto? E aí ela disse que ouviu bem claramente dentro dela, e por que não com seu neto? Pode ser com o neto de outra pessoa e com o seu não? Por que não com o seu? Gente, é chocante quando você pensa assim. Exato. Então, porque a gente está na vida. A gente está na vida, né? Por que não acontecer com o Gabriel, né? O que ele tinha de tão especial? Que não, pelo contrário, Deus permitiu que não caia uma folha sem a permissão de Deus. Não cai. Ele poderia ter mudado todo o cenário. Ele poderia ter mudado a rota. Mas ele não quis. Ele quis assim, gente. Ele quis
Mas assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa ligação, sabe? Da gente entender que a gente não consegue mudar, a gente não tem controle sobre todas as coisas, isso também facilita muitas coisas para nós. Facilita muitas coisas, tá? E, Gabriel, eu vou entrar agora na da Emily. Gente, eu coloquei o arroba da Emily. E, Emily, quem é Emily? Quem é Emily, Gabriel? Conta aqui para o pessoal, quem é Emily? Eu vou fazer uma coisa com a Emily também, eu falei com ela. A Emily hoje é minha família, né? Eu e ela aqui em Uberlândia, nós somos casados há 5 anos já, né? A gente se conheceu em competição. Na minha primeira competição pela seleção de jovem, a gente se conheceu. A gente começou a namorar em 2018. Em 2019, eu mudei para Uberlândia já para morar com ela. E desde então a gente está junto aí nessa trajetória juntos. Gente, olha, Gabriel, eu tô puxando essas perguntas porque eu sei que ele é quietinho. Eu tô olhando ele quietinho. Emily é atleta paralímpica também. Aí, minha querida Emily. Eu vou falar que eu dividi algo com vocês. Quando eu soube do Gabriel ia se casar, eu e essas duas amigas, Natália querida, Natália Rubato e a Ju, a gente vibrou assim. Uau, Deus esqueceu a nossa geração, o Gabriel precisava de uma mulher ao lado dele. Mas a Emily, ela veio ela veio embrulhada no presente. Sabe quando Deus te entrega um presente? E aí Deus estava unindo, sabe, duas pessoas com o mesmo propósito, o mesmo cenário. E é isso que ele faz. E é isso que ele faz. Por que ele nos conecta? Né? Ele me conectou com a Dani, me conectou com tantas outras pessoas que tiveram perdas significativas. Por quê? Por isso que é importante você, que teve uma perda significativa, também se conectar com pessoas que tiveram a mesma situação. O que o Gabriel foi fazer quando ele teve a perda? Ele se conectou com pessoas que também eram amputadas. Com seus pares, né? Seus pares. Com sua tribo, né, Paulo? Sua tribo. Ele foi procurar pessoas da mesma tribo. Por quê? Para ele poder, para ele pertencer. Opa, aqui eu consigo ser eu. Aqui eu consigo falar a mesma língua dessa pessoa. E é isso. Então a Emily veio como um presente, eu acredito, sabe? Da vida do Gabriel. Eu falo dessa forma, gente, porque eu conheço os dois. Eu estive no casamento deles dois, foi uma honra. Então, fala aqui para nós como o apoio dela, Gabriel, te influencia nessa jornada. Cara, a Emily é uma pessoa extremamente forte, então acho que isso já tiro de base, assim, querer ter a mesma força que ela, né? Tipo, ela se mudou para Uberlândia com apenas 15 anos de idade, né? Ela, tipo, veio morar sozinha com 15 anos, então acho que é uma coisa que talvez minha família não deixaria, talvez eu não faria, né? E eu acho que ela, para mim, assim, é de querer estar em constante evolução, porque é uma pessoa muito dedicada. Então, acho que eu tenho essa visão dela, assim, de dedicação, de esforço, de força e de gratidão, porque é uma pessoa também que ela tem basicamente o mesmo pensamento do que eu, de querer estar ajudando o próximo. Então, às vezes, ela larga as coisas dela para fazer coisa pro próximo, para depois pensar nela, entendeu? Então, acho que eu tenho um pouco disso em mim também, mas ela tem esse lado, assim, bem forte. Então, ela é uma verdadeira inspiradora, né? Ela te influencia na jornada. E é isso que a gente... pessoas que nos ajudem, que nos encorajem. Porque quando a gente caminha sozinho, por isso que é importante não se isolar. Por isso que eu e a Dani bate na tecla da nossa comunidade. Faça parte de uma comunidade, faça parte de uma tribo. Não fique sozinha. Ah, a Natália está aqui, a Natália Rubato. A Natália, gente, fazia os pedágios junto comigo e com o Gabriel para conseguir o recurso para a prótese. Que lindo. Então, gente, busque pessoas que vão olhar no mesmo cenário, sabe? Elas estão inseridas no mesmo cenário que o seu. Não fique sozinho. Hoje a gente percebe muito, né, Tony? Pessoas que estão enlutadas. Tem que respeitar o processo do luto, ponto. A gente sabe disso. É necessário, mas não se isole. Não fique sozinho. A gente sabe que muitas pessoas vão buscar outras fugas. Gabriel não buscou
com outras fugas, e a gente foi tão grata a Deus quando a gente viu o Gabriel se dedicando ao esporte. Quando o Gabriel teve um encontro, sabe, com a tribo dele, que ele se conectou com a tribo dele, então ele não buscou fugas em drogas, em álcool, não. Ele buscou fuga no esporte. Então, qual a fuga que você está buscando? Aonde você está buscando? Fugir para onde você está buscando fugir? Sabe? Então, pense sobre isso. Pense sobre isso. Amiga, tá sem som. Desculpa, gente, eu tenho essa mania de desligar o som, né, Paulo? Mas já estamos aqui, gente, 19 horas, já caminhando para o fim. Finalzinho. No final. E assim, a gente quer muito que Gabriel deixe uma mensagem de inspiração para nós, né, Paulo? A gente sabe que perder é difícil, mas pode ser o início de uma nova jornada. E a história de Gabriel é um exemplo que mesmo em meio à dor, a perdas difíceis, a gente pode nos reinventar, encontrar um significado para a nossa vida. Pois e aí eu queria que Gabriel deixasse uma mensagem linda, inclusive a mulher dele botou uma declaração de amor aqui para ele, linda! Que conselho você, Gabriel, você daria para quem enfrenta uma perda significativa e sente que não consegue seguir em frente? E você acredita que é possível transformar a dor em um propósito de vida? Eu tenho duas perguntas. Qual conselho você dá para as pessoas que elas sigam em frente? E você acredita que transformar a sua dor em um propósito de vida é possível? Então, a palavra que eu deixo é realmente ter muita fé em Deus, acreditar que Ele realmente possa mudar a sua vida, e encontrar outros mares que você realmente ter o que fazer, né? Então, acho que você perdeu um familiar, mas você tá triste, mas quantos momentos felizes vocês viveram junto que você deixou de fazer isso porque ele foi? Por que você não pode fazer e lembrar dele num momento tão bom, né, na sua vida junto com essa pessoa? Então, acho que esse é minha palavra, assim, e igual eu procurei pessoas que tinham sofrido acidentes parecidos, encontrei e eu quis me dedicar àquilo, eu quis melhorar, eu quis estar em constante evolução, assim. Então, acho que eu vou mais para esse lado, assim, né, de realmente continuar fazendo coisas que você fazia antes, e realmente aceitar. Realmente eu sei que não é fácil, é bastante difícil, mas também aceitar, tipo, colocar no seu coração que já aconteceu, que já passou, e procurar um novo propósito na sua vida, tipo, de querer ajudar o próximo, de querer estar fazendo outros mares ou uma outra coisa que te faça bem. Muito bom. Gabriel, só um conselho que você daria para os jovens que estão passando pelo processo que você passou. E também para todos os jovens que estão pensando em desistir da vida. Vai ser difícil no começo, realmente foi difícil, mas é encontrar pessoas que estão dispostas realmente a querer evoluir com você, a querer te ajudar. Então, acho que essa é uma parte bastante importante, assim, nesse momento tão difícil. E, tipo, que eu encontrei no esporte essa gana de querer viver, querer tá evoluindo. Então, acho que o meu conselho para eles é procurarem coisas que realmente façam eles viverem, tá vivo, independente da circunstância, né? Encontrando um propósito, né? Sim. Um propósito. E eu acho que é isso que falta nos jovens. Gabriel encontrou um propósito. Ele encontrou um propósito diante. Até coloca aqui, ó, uma mensagem mesmo de fé e resiliência para você. Mesmo quando perdemos algo importante, ainda podemos encontrar o que há de mais valioso. O que é de mais valioso? Um novo propósito. Eu acredito muito nisso. Hoje, quando eu falo na linguagem dos jovens, falta um propósito na vida deles. O jovem hoje precisa entender um propósito. O que ele pode gerar valor na vida do outro.
Então, o Gabriel encontrou um propósito diante desse cenário dele. A Dani encontrou o dela, né? Então, acredito que os jovens precisam disso. Eles precisam encontrar um novo propósito diante da dor que eles estão passando, né? Sim. Gabriel, meu querido, não é fácil, ele repetiu várias vezes, não é fácil, não foi fácil, e todo dia é um passinho de bebê, mas ele sabe que ele levanta, ele tropeça e ele continua.